Vivemos num mundo automatizado, vídeos rápidos, respostas automáticas, interações instantâneas, scroll infinito, sempre à procura do próximo estímulo. Consumimos conteúdo sem parar, mas raramente paramos para absorver, para entender, para ouvir, para conectar. A vida é um corre-corre, mas eu pergunto, corremos para o quê? Estamos sempre com pressa, mas para ir para onde? Qual é que é o destino? Qual é a etapa que tanto queremos atingir? No Nhami, fazemos diferente. Quebramos o ciclo. Aqui, desaceleramos. Criamos espaço para conversas reais, para histórias que não cabem em vídeos de 60 segundos. Aqui paramos para escutar e para celebrar cada conversa que por aqui passa. Damos o microfone às vozes que, na maior parte das vezes, são esquecidas. Abraçamos todas as culturas porque sabemos que é na interculturalidade que enriquecemos, como pessoas e como sociedade. Este é o Nhami, o podcast que alimenta conexões. Estou cheia de fome. Nhami, o podcast que alimenta conexões. Grande bico, papá. Vivemos tempos em que comer é um ato rápido, automático. Mas há quem continue a olhar para a gastronomia como um território de encontro entre pessoas, culturas e histórias. Hoje, no Nhami, recebemos alguém que há décadas semeia pontes, abre caminhos e questiona o sistema de dentro. É o criador do Manja e das edições do Gosto, nomes que já fazem parte do ADN da gastronomia portuguesa. Mas mais do que organizar eventos, ele cria movimentos onde se fala de identidade, inclusão, humanidade e pertença. Com ele, vamos conversar sobre o poder da gastronomia como força transformadora e sobre como, quando nos sentamos à mesa, podemos estar a mudar o mundo. Uma conversa de cada vez. Sejas muito bem-vindo ao Nhami, Paulo Amado. Obrigado. Ao Nhami, como é que estás? Estou bem, começou agora o dia, portanto, venha aí mais um dia bom. Já acalmaste o ritmo desde o Congresso da Cozinha? Não é um ritmo, é um modelo. Ou se calhar pois é isso, é um ritmo então. Portanto, o ritmo é constante. Devo dizer que eu estive no Congresso, e foi a minha primeira vez no Congresso da Cozinha, porque eu costumo tirar sempre férias em setembro, e então nunca consegui conciliar as minhas férias com o Congresso, digamos assim. E este ano eu fui e adorei. Bom, obrigado. Principalmente porque era focado num tema que me é muito querido, que é a sustentabilidade. Quer neste caso, no meu caso, sustentabilidade, quer na cozinha, quer fora da cozinha. Eu aprecio muito que haja mais conversas sobre a sustentabilidade. E gostei muito, principalmente, o que eu mais gostei no Congresso foi o facto de haver esta proximidade das pessoas com os chefes, com os não-chefes, com representantes de marcas de gastronomia. Achei tudo incrível. E o local é maravilhoso, por isso... Pois há ali uma certa informalidade. Exato. Que cultivamos desde o início. E este ano para mim também foi bastante especial porque tivemos muitas intervenções profundas. Passaram 21 anos desde que começamos com 100 pessoas numa sala. Desta vez tiveram 2.000. O ano passado tínhamos tido à volta de 1.700. O sítio, como dizes, também eu considero que sim, que é mesmo maravilhoso ali, aquela natureza, ainda que traga altos desafios logísticos. E depois também estamos todos sempre perante um tema que é... A gente fica sempre a pensar, se chover, será que as pessoas saem de casa? Havia um backup plan, se chovesse. Havia espaço a mais nas tendas para isso. Não sei, um backup plan. Não tínhamos guarda-sóis, tínhamos lá umas coberturas nos stands e tal, mas pronto.
não choveu. Pronto, exatamente. E teve um dia de sol lindo, 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 lindo. Temos tido sorte. Num ou outro ano já choveram umas pingas. Mas de facto este modelo de trazer o acontecimento para fora dos sítios mais comuns, portanto trazê-lo para a rua, procurando alguma naturalidade, procurando fomentar esse relacionamento entre as pessoas, é a nossa vontade. Há muita camada ali. Há muita camada ali naquela alegria que se apresenta, às vezes caótica, acho que a maior parte das vezes mais ou menos organizada, mas aquilo obedece, portanto, já fazendo há 21 anos, com uma herança de uma empresa que já tem quase 40, acho que fomos conseguindo ir afinando o modelo de trabalho. E, portanto, ali o que apresentamos foi um reflexo dessa afinação. Quando tu dizes a empresa de quase 40, estás a falar da Inter Magazine, não é? Sim, portanto, nós nas edições do Gosto temos 26 anos, ou assim, e 25. Mas eu entrei em 97 e a empresa foi fundada em 1989. Portanto, no fundo a Inter Magazine e em 90 o chefe do ano. E, portanto, é a herança de 1989 que está presente. As edições do Gosto aconteceram no meio, mas procurou-se continuar com esse movimento e depois, olhando à volta, olhando a estes tempos, e procurando sair também dessa componente absolutamente técnica que era a que reinava durante os primeiros anos do projeto. Entretanto, começámos, estando a gastronomia inserida em sociedade, faz sentido que nós olhemos para a sociedade e não só para a componente técnica da gastronomia, porque tem elevados desafios a gastronomia, como tem a sociedade. Então, não nos chegou a andar a navegar nessas águas mais técnicas, interessa-nos porque o ser humano não é só um conjunto de técnica, ele tem um resto de vida, felizmente, em que pode e deve usufruir, relacionar-se, aspirar, construir, e portanto nós fomos buscar esse olhar do resto da sociedade, misturando com a gastronomia, na esperança de levar esta visão da gastronomia também para a sociedade. Daí o facto de tu, quando tu não costumas dizer que tu és um jornalista, tu dizes que é um ativista social que escreve sobre gastronomia, não é? É isso. Eu comecei como jornalista, mas depois, no início da empresa Edições do Gosto, deixei de ter condições para poder ser jornalista, porque tinha que fazer coisas que os jornalistas não podem fazer. Então entreguei a carteira, continuo a escrever enquanto pessoa que escreve, mas não sou jornalista. Okay. Tenho a minha experiência, tento obedecer às regras do jornalismo, mas temos, portanto, a revista é liderada por uma jornalista e tem jornalistas, na sua maior parte, tem também alguns especialistas, a colaborar com. E eu continuo a apetecer-me, e ainda recentemente estive nos Açores e fui lá porque fui para fazer uma reportagem, só que claro que nessa reportagem eu vou também conhecer as pessoas, os locais, tomar contacto com outras realidades e esperançosamente estender a nossa visão e a nossa influência, que é uma influência humanista e que é uma visão de mundo. E portanto é isso, para gerar a mudança não podes ficar parado, e portanto sim, há alguma coisa de ativismo, no fundo de procurar ter um papel que seja vivo e não de mero observador ou de mero captador de realidades, porque interessa-me que mudem as realidades, interessa-me que tenhamos um país mais equilibrado a todos os aspectos, e é por isso que trabalhamos, e através da gastronomia. Já vamos falar melhor sobre isso. Tu és uma figura lendária dentro da área da gastronomia. Aliás, eu já quero aqui no podcast há imenso tempo. És uma pessoa que constrói pontes, cria conexões, que realmente traz aqui esta vertente mais humanista
à área da gastronomia. Mas quem és tu fora deste mundo? Bem, então, eu sou filho, marido, pai, irmão, amigo. Bom, sou uma pessoa. Tenho uma estrutura familiar da qual dependo e que me ajuda, é um alicerce forte para poder seguir em frente. Tenho que mencionar a minha mulher, senão ela vai dizer que eu não a mencionei, e ela é brutalmente importante em tudo o que eu faço. A parte, portanto, tem essa componente familiar, dessa interdependência gigante que temos todos uns dos outros, por motivos vários, amorosos, financeiros, vitais, sei lá. A gente precisa de dar as mãos, de dar um abraço, de viver, de passear, de pagar as contas, dessas coisas todas que as pessoas fazem. Depois, eu, desde sempre, ainda que eu possa não ter dado muita publicidade ao tema, porque é de facto um outro mundo à parte, que eu me considerei escritor. Portanto, eu sou leitor, sou escritor, tenho uma banda, damos concertos e no fundo, honestamente, tudo isto está harmonizado. Ou seja, a minha convicção humana está espalhada na relação familiar, na relação laboral e depois nesta outra componente performativa, para não dizer artística, vamos dizer. E portanto é isso, eu sou reflexo de uma criação, de uma vivência no sul de Portugal, com um tipo de família, com um tipo de pais, e portanto é isso, sou produto. E como sou produto, quero contribuir para que novos produtos, novas pessoas possam também ter o melhor possível que a vida lhes possa oferecer. E portanto, no caso, acredito que faço isso através da relação familiar, através da relação laboral, no trabalho, e através dessa outra componente mais performativa e artística que acontece na banda e na escrita. E portanto, olha, sou aquele rapaz que já vai ficando entradote e que veio de Olhão e que continua com um bocado de Olhão cá dentro, mas também à procura do mundo. Como é que o rapaz que veio de Olhão, como é que isto tudo começou? Tu vieste de Olhão para estudar Direito e tu nem sequer és advogado. Pois, O que é que aconteceu? eu já tinha dito isto noutras vezes, mas o que se passa é que o meu pai, que me incentivou a poder continuar os estudos, depois houve o debate. Eu, ok, Direito podia ser uma possibilidade e tal. E logo, Direito e tal. Mas o que eu queria era ser escritor. O meu pai disse-me que os advogados também escrevem livros, então incentivou-me fortemente a ir para advogado. E quando eu fui estudar Direito, claro, inseri-me logo nas atividades paralelas existentes, a associação académica, o coro, o grupo de teatro, e portanto tive essa parte muito ativa na universidade. E depois acontece que no grupo de teatro havia uma pessoa que era o diretor da revista Intermagazine e que me convidou, quando eu tinha 24 anos, a escrever para a revista. E depois eu entrei como jornalista estagiário e pronto. E ficou. E foi por aí fora. E portanto depois em 2001, no final do ano, eu tinha entrado em 97, 89 foi o ano da fundação da revista. Em 2001, o editor propôs uma compra da revista e do concurso chefe do ano. E pronto, eu comprei. Levei 10 anos a pagar, porque obviamente não tinha os fundos necessários para isso. E pronto, eu li essa entrevista que deste ao Observador, acho eu, e que falas precisamente disso, que compraste a revista, se calhar no impulso, não é? E que depois no ano seguinte não te arrependeste, mas tiveste o pior ano da tua vida. Sim, porque realmente te apercebeste. Portanto, neste jogo gigante de espelhos, o que acontece aqui influencia ali. E, portanto, o que aconteceu em 2001, em setembro, com a queda das torres, do ataque às torres,
o que quer que seja que tenha acontecido e que foi terrível, fez com que as pessoas não sentissem segurança alguma em voar. E, portanto, isso interferiu com o turismo. E, portanto, estava eu ali fresco, achando que ia fazer uma super revista, e de repente as pessoas não viajavam, o turismo, as receitas do turismo desceram nos hotéis, nos restaurantes, e as empresas que fornecem esses hotéis e restaurantes deixaram de ter orçamentos de marketing, e, portanto, as revistas e os meios de comunicação social sofreram, e acho que a partir daí foi sempre a descer. E, portanto, hoje, tanto que nós somos a única revista que existe deste setor, e chegaram a existir uma meia dúzia à época. E, portanto, foi duro. Esse esse ano de 2002 foi terrível, porque definitivamente eu não estava preparado para aquilo, mas olha, e curiosamente é o paradigma da crise versus oportunidade. Mesmo que eu não tenha tido grande estratégia, eu só fiz o melhor possível. É que de repente a revista não funcionava e nada funcionava, e o concurso estava programado lá para o final do ano. Então nós começámos a inventar coisas e começámos a fazer pequenos eventos no espírito que nós tínhamos da promoção da técnica junto dos profissionais. Então começámos a fazer concursos disto e daquilo, e para promover os pasteleiros e os diferentes segmentos da restauração, e acabámos por fazer um segmento no qual ainda hoje estamos mais ou menos sozinhos, e que tem que ver com a promoção de atividades estritamente destinadas a profissionais, porque se vê muitos eventos da gastronomia, mas o nosso tipo de trabalho é um tipo de trabalho relacionado com a culinária e com as profissões, e portanto é técnico, com aquelas nuances que eu há pouco referi, mas não é um trabalho na gastronomia e que tenha comparação. Portanto, não é um trabalho orientado ao grande público. Esse público que há pouco referiste do Congresso de Cozinha são profissionais. A esmagadora maioria das pessoas, além de eventualmente alguns familiares dos profissionais, mas quem lá estava eram os profissionais. Portanto, os nossos eventos são e continuam a ser, e acredito que na esmagadora maioria vão continuar a ser, para profissionais da restauração e hotelaria em Portugal. Portanto, foi isso. 2002 foi um ano desgraçado, mas entanto já passou tanto tempo, acho que já me habituei a isso. Mas deu para aprender, não é? Foi aquele. Aprendeste a sofrer, mas aprendeste. Pois é isso. Definitivamente não estava preparado para aquilo, mas por outro lado, a incerteza como característica da atividade económica, e portanto aí estamos no risco. Sim, exatamente. Dá para a frente, à procura de. Não é propriamente um lugar seguro. Todas as crises que existiram no país tiveram efeitos em todos os setores e naturalmente no nosso. Agora assistimos a um momento relativamente impactante, ou eventualmente até com o maior impacto alguma vez visto na economia. Quero dizer que o turismo tem um reconhecido impacto na economia, porém tem outros desafios. Um deles é que há, por exemplo, atualmente restaurantes a mais. Há muitos turistas, mas também há muitos restaurantes, e portanto há restaurantes que sofrem mais do que outros, e portanto há altos desafios que a restauração tem nos dias de hoje, e depois isso tem impacto nas profissões. Não há, por exemplo, profissionais especializados em número suficiente para colmatar as necessidades. Está em curso uma mudança gigante a vários níveis, e que vai naturalmente interferir com aquilo que nós chamamos atualmente a identidade da gastronomia em Portugal. Por outro lado, é bom que exista mais diversidade, por um lado. Por outro, essa diversidade faz o que a mistura faz sempre, e que é trazer alguma coisa de novo. Isso é bom. E, portanto, o que nós vimos acontecer é uma influência, a construção de uma nova corda grossa que faz uma nova definição, e que, curiosamente, é a gastronomia a ensinar à sociedade que essa diversidade existe e que faz falta. E é importante. Porque na sociedade nem por isso vimos
num certo sistema de reconhecimento com grande evidência essa diversidade. Mas na gastronomia vimos, isso está ali à vista. E está à vista nos restaurantes dos diferentes países, mas também está à vista nos restaurantes que são portugueses e que abraçam essas outras culturas. E, portanto, não são bons nem maus, são desafiantes, mas eu diria que são melhores tempos que por aí vêm para a gastronomia. São eventualmente uma revolução, como outras já aconteceram, provocadas pelas viagens dos portugueses, pela vulgarização do transporte, por algumas espécies que vieram de certos países para a Europa, e agora são as pessoas de outros países na Europa que estão a construir um novo modelo, uma nova culinária e espero que também uma nova sociedade. Diversidade é riqueza, não é verdade? Sem dúvida. Tu, nessa mesma entrevista do Observador, disseste uma coisa que eu acredito mesmo muito, mas queria perceber melhor o que é que tu entendes. Tu disseste que é possível mudar o mundo através da gastronomia. Pois, os tempos de hoje parecem não conjugar-se para esse tipo de aspirações. Mas já dizia o poeta, o homem sonha, a obra nasce. Vamos ver se nasceu alguma coisa. Então, há pouco referi a esse jogo de espelhos e que é a ideia que nós temos do país. Então, eu olho para um país e vejo os ecos vários, os reflexos. E sou eu, a minha pessoa, que olha para um país. Portanto, quem olha faz sempre o seu próprio julgamento. Podemos tentar mexer nisso ou não. Agora, aquilo que se espelha é reflexo das diferentes atividades de um país. E nós estamos na gastronomia, que é uma das atividades inseridas no turismo. E a mim parece-me que podemos alinhar aqui numa certa perspectiva de mundo desejado, em que há mais equilíbrio a todos os níveis e que se apresenta na gastronomia e que isso pode aspirar a influenciar o turismo e a influenciar uma ideia de país. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a sociedade existe, mas que este espelho é o que reflete o sistema de reconhecimento. É uma espécie de jogo em cima da realidade. Mas esse jogo, pela maneira como está montado, não espelha toda a realidade. Então, esse jogo é o sistema de reconhecimento. E nós temos um sistema de reconhecimento, como é evidente, e se há uns anos atrás havia uma dicotomia muito forte, exclusiva da conexão ou da aparente falta de conexão ou da inexistência de conexão nesse sistema de reconhecimento entre a Europa e a África, por exemplo, hoje em dia há muito empenho em que seja entre a Europa, especialmente Portugal, e o resto do mundo. E isso não faz sentido histórica nem humanamente. Histórica porque não existe pureza, não existe portugueses de primeira nem de segunda, e porque nós somos o reflexo de um conjunto de povos que aqui esteve antes de nós. Portanto, é ridículo acharmos alinharmos por esse ponto de vista. Mas compreende-se que pessoas mais receosas alinham nisso sem pensar muito. Então alinham pensando que alguém lhes vai tirar o emprego, que lhes vai fazer diminuir as condições de acesso à educação, à saúde. Quando está mais que provado que neste país todos participam. Verdade que existirão pessoas que precisam mais do que outras, mas são pessoas que precisam mais do que outras e que não vale a pena especular sobre certo tipo de pessoas para representar o todo. Portanto, trate-se a parte como parte e não como o todo. E, portanto, esse abuso da inteligência e da sensibilidade humana ao querer exagerar, exacerbando o pequeno, o particular e colocando como um todo, é só triste. É triste viver neste tempo
para chegar a uma altura em que vejo outros seres humanos, uns seres humanos, achando-se mais relevantes, mais importantes, mais especiais do que outros, simplesmente porque esses outros não nasceram no país deles. Que coisa mais triste. Uma pessoa vive para ver isto? Não me parece que esteja a pensar bem quem defende este tipo de ideia. E, portanto, eu acho que cada um, eu estou na área da gastronomia, mas nos outros segmentos em que eu estou, através da música, o que seja, eu também tenho esse interesse em poder projetar esse mundo há pouco referido como desejado. E, portanto, eu acho que a gastronomia consegue dar uma contribuição para a mudança social, reconhecendo que existe uma interdependência, que nós precisamos todos uns dos outros, que as pessoas não vivem sozinhas e que há um conjunto de causas que temos que abraçar. E que essas causas são causas humanistas, abertas, em que uma delas é: os seres humanos são todos iguais. E, portanto, esses seres humanos precisam de um lugar na sociedade e precisam de acesso. E, portanto, no que depender de mim, independentemente do género, da idade, da origem, nós temos que fomentar palcos em que eles se apresentem relacionando-se uns com os outros. E, portanto, sempre que eu puder influenciar o que quer que seja, e no meu caso, enquanto programador, é o que faço, vou escolher a diversidade humana. O que quer dizer que escolho igualdade entre homens e mulheres e a diversidade de género, o que quer dizer que procuro integrar a diversidade da origem para podermos espelhar na gastronomia o que já existe na sociedade. E o que acontece, por exemplo, com as pessoas africanas ou de descendência africanas, e não só agora com estes imigrantes mais recentes, é que eles não conseguiram até hoje um bom lugar no sistema de reconhecimento. Portanto, quem sabe, se o conseguirem através, como já alguma coisa vão conseguindo no desporto e na música, mas também o conseguirem na gastronomia, eu acho que é bastante relevante na medida em que depois espelhamos um país que tem uma diversidade gigante, mas que teima, ou que não sei, acho que falta aqui uma certa sintonia para que se possa apresentar nesse sistema de reconhecimento gente de toda a sorte, porque vem oferecer riqueza a uma vivência, uma interpretação, a uma construção social mas já existe. Portanto, se as pessoas já existem, porquê é que não têm acesso? Então, não têm por motivos vários, e um deles tem que ver com educação, plataformas várias de distinção e de identificação dessas pessoas e negócios e de poder alavancá-las para poderem participar na sociedade mais ativamente. E, portanto, é isto. Quer dizer, portanto, acho que as pessoas estão todas convidadas, independentemente da sua área, a olharem à volta e a perceber que há muito mais interesse numa sociedade multiparticipada do que numa sociedade com medo, onde se cultiva uma espécie de exclusividade que já se viu, por exemplo, noutros países, que se vira contra esses receosos que têm muito medo de ser oprimidos por esses outros e de repente quem toma o poder oprime todos. E, portanto, mais vale nós ficarmos aqui na vigilância e na promoção do equilíbrio em vez de termos medo. E acho que essa última parte não é muito clara para as pessoas, não. Portanto, é preciso continuar a trabalhar nisso, normalizando. Há pouco falávamos. É preciso definitivamente, mais do que falar, agir e fazer aparecer. Fazer aparecer esse mundo desejado, esse equilíbrio, esse lugar seguro onde todos convivem com todos. A gastronomia africana. Eu reparei que é algo que tu tens feito muito, tentar trazer esta visibilidade da gastronomia africana. E corrija-me se estiver errada, mas pelo que eu percebi, tu criaste o curso livre de cozinha precisamente para dar esta visibilidade da gastronomia africana. É verdade. E também criaste um dos temas de um dos teus congressos foi precisamente Conexão Africana. De onde é que vem esta vontade, mesmo em específico, de mostrar, de visibilizar, Dar visibilidade então, à gastronomia africana? É no seguimento daquilo que eu disse.
na busca de uma sociedade mais equilibrada, na vontade imaginada de que se pode mudar a sociedade através da gastronomia. Enquadrando, existe um congresso de cozinha há 21 anos. Os congressos têm temas, só que os temas não chegam para preencher, estão longe e nunca chegarão. Os temas são bandeiras, levantar a bandeira do tema para ajudar a consciencializar. Durante o ano, durante a vida, é preciso manter o tema vivo. E então o que é que nós fizemos? Em 2020, o congresso foi sobre saúde mental. Até ao dia de hoje, existe um projeto que se chama Nós as Pessoas, que tem 3 alicerces com vista à atenção que a saúde mental tem que ter em sociedade, mas também na restauração, por motivos que têm que ver com a natureza deste tipo de atividade intensa, ainda com resquícios fortes de uma hierarquia muito severa, em que o líder é o vilão porque já foi vítima, e sendo vilão vai fazer outras vítimas. E então, vítima no pequeno assunto e no grande assunto. Agora já não é costume, mas há relatos não muito distantes de violência na cozinha. E portanto, nós queríamos cortar esse ciclo de vítima-vilão, em que eu fui vítima, então vou ser o próximo vilão, vou fazer vítimas, essa coisa nunca acaba, isso tem que acabar. Entretanto, há mais educação, há mais luz, há mais ar a chegar a este setor, entra pela janela, entra pela cabeça das pessoas que trabalham na cozinha, e isso é bastante relevante. E portanto, o problema da saúde mental nós atacámos com 3 pilares. Um primeiro mostrando as pessoas através de fotografias e entrevistas, um segundo com recursos para a gestão dessa mudança, testemunhos, workshops, artigos, um terceiro com consultas de psicologia gratuitas. E, portanto, todos os anos temos estes 3 pilares em curso e somos nós que suportamos isso. Depois fizemos As consultas de psicologia para as pessoas da restauração. setor. Portanto, nós afetamos um determinado orçamento, Ok. abrem as inscrições, as pessoas inscrevem-se diretamente junto da empresa que tem esse protocolo connosco. Portanto, depois aquilo desenvolve-se e é na confiança. Há uma dúzia de consultas por pessoa e há um número definido de pessoas por ano. E esse é um dos nossos contributos. Depois, portanto, isso é o resultado de 2020. Em 2021 foi Pessoas, Natureza e Gastronomia, que se repete agora em 2025 com Uma Só Saúde. Daí nasceu um outro movimento que se chama Coletivo. Esse movimento visa consciencializar a produção culinária para a relevância que a produção culinária tem na saúde. A produção é o reflexo, quando digo a culinária, digo a atividade da transformação dos alimentos, é o reflexo num território da produção de alimentos, de alguma transformação que exista, da distribuição e que depois chega ao restaurante. E portanto o que nós queremos é que o cozinheiro e que as pessoas da restauração tenham consciência sobre o seu papel nessa cadeia de valor, porque depois a seguir o que é que vem? A transformação culinária e as pessoas a consumirem. E isso interfere com a saúde e com a vida das pessoas. Portanto, se quem cozinha se focar exclusivamente no sabor e não tiver a consciência de que está a produzir algo que as pessoas vão comer e que vai entrar na sua massa corporal e que vai passar a ser a própria pessoa a comida, transforma-se na pessoa e a pessoa é a comida. E portanto é bom que a comida tenha comido bem. É bom que seja uma comida limpa, sem pesticidas, que seja na transformação uma comida bem trabalhada, de forma mais natural possível, a puxar o sabor, mas com o controle de gorduras que não são boas e de sal e de outros elementos que possam, e do próprio tempo e dos modelos de confecção, porque tudo isso interfere no sabor, no aspecto, mas também na saúde. Nossa saúde. Em 2022 fizemos o Congresso da Conexão Africana, justamente por constatar que na sociedade portuguesa era preciso puxar esse tema, e na gastronomia igual. Porquê? Porque o protótipo das pessoas da gastronomia, da pessoa da gastronomia, não estava lá. Nem uma mulher,
nem um africano, nem uma pessoa. Estava um jovem branco. E, portanto, não podia ser, porque a vida não é isso. Lá fora, o que se vê não é isso. E então, fizemos o curso de livros de cozinha. Foi nesse ano que fizeram a primeira vez? Não. Então, eu creio que nós fizemos o curso livre de cozinha em 22, 23, um pouco em 24, paramos em meio de 24 e 25 e agora queremos retomar. Qual é o princípio? Há um momento, uma vez por mês, em que as pessoas se encontram num local. E esse local é um palco. E esse palco procura apresentar a diversidade humana. Começa com uma forte componente africana que mantém, mas depois vai abrindo à medida que nós vamos estabelecendo novos contactos. De repente surge o Centro Português de Refugiados, que recebe pessoas e que precisam e que lhes é favorável essa ideia de tomar contacto com os outros. Tem uma história que aconteceu, que são 2 irmãos afegãos, que nós estamos lá. Portanto, o curso de livre de cozinha tem música, tem arte, tem cozinha naturalmente, todos são professores, todos são alunos e as pessoas estão ali à vez, vão-se explicando, vai tocando a música, vai apresentando o quadro, vai apresentando o prato, e eles que foram apresentar um prato depois estavam lá meio recolhidos, olhando, e disseram assim, a gente estava aqui os dois a olhar e estávamos a ver a vida que perdemos. Ai, meu Deus. E portanto a pessoa chega aqui e a gente podia ter vivido isto, podíamos estar a viver aquilo, não é? E portanto é isso, é dar a oportunidade a todos de viver a sua vida. Eu sei que isto pode parecer meio utópico, mas são ferramentas que existem, que a gente tenta implementar, influenciar-se uns aos outros, inspirar uns aos outros, e graças a isso, felizmente, surgiram novos... vejamos, eles já existiam. Nós é que tivemos acesso a pessoas que já trabalham a cozinha africana e pudemos chamá-los e estar junto deles e desta maneira contribuir para uma sociedade mais rica e por um lado, nessas pessoas de origem africana poderem ter o seu lugar e nascidos em África ou descendentes da África, mas depois há outros também nascidos em África e com o espírito africano, mas com uma pele branca, mas que se sentem africanos, só que estão numa espécie de uma construção europeia e que ali compreenderam que então era possível. E tivemos casos, felizmente, e vamos tendo, de pessoas que então despertam. Quer de jovens africanos que queriam fazer uma cozinha europeia, que dizem, então espera, eu posso fazer a cozinha africana? Podes e deves, está na tua natureza, podes tudo. E outros que estão na matriz exclusivamente europeia, mas sendo filhos de africanos de origem portuguesa, mas que se sentem África, não é? E de repente também começarem a produzir a cozinha africana e a servir nos seus clientes. E nestes dois aspectos posso identificar, por exemplo, o Mauro Alisson, que de repente acho que faz uma afirmação cada vez maior da sua vertente africana, e o João Sá. O Mauro Alisson está na Pastorinha. E o João Sá de Sala. Os pais angolanos. Curiosamente, os pais angolanos africanos e os angolanos de origem portuguesa, os pais quer dizer, como pais, os avós portugueses, os pais africanos, do João Sá. E no caso do Mauro, os avós e pais africanos. E, portanto, estão os dois perante a sua cozinha, mas já com alguma transformação e assumindo a raiz africana, e depois isso muda tudo. Até a música no restaurante passa a ser outra. Bonga, ou o que seja. E diz-me uma coisa, como é que funciona o curso livre? Qualquer pessoa pode ir? Como é que funciona? As pessoas inscrevem-se? Então, até agora, como funcionou, foi... Eu tinha comigo um conjunto de curadores, e esses curadores eram responsáveis por cada uma das sessões. Ou seja, eram eles que iam convidar as pessoas. Tínhamos um grupo e os outros estavam sempre disponíveis para poder sugerir. Portanto, eu sou o curador, tenho aqui 2 ou 3
exemplos que quero convidar, mas depois pergunto: alguém conhece um cozinheiro, um músico, um artista? E portanto todo o grupo estava disponível para ir participando. E portanto nós lá na Manja tínhamos um orçamento para cada um deles. Depois eles vão lá, fazem as suas comidas, as pessoas provam e tal. E até agora ninguém pagava nada. Para nós isso foi um grande esforço financeiro e agora vamos alterar o modelo. E depois nós convidávamos as pessoas. Então, as pessoas vão lá. Virem comer, pessoas como eu, anda a comer. Sim, mas pessoas como nós e depois outros com funções aqui e ali, desde jornalistas a Ok, governantes. sim, faz sentido. Porque dávamos à procura de espalhar a diversidade humana. Claro. E queremos continuar nisso. Naquela de dar mesmo a visibilidade, não é? Que é Sim. merecida. Portanto, muitos jornalistas foram, fizeram-se muitas reportagens, apresentaram-se muitos jovens de diferentes países, ajudaram-se muitas pessoas uns aos outros, arranjou-se trabalho para muita gente, fizeram-se amizades que hoje perseguem e que queremos voltar a isso, só que introduzir aqui uma componente de sustentabilidade, porque eu, honestamente, o que eu esperava era, com o advento das redes sociais, que as pessoas puxassem ainda mais e que se apresentassem umas às outras. Mas não sei, aquilo. Continua. Não, as pessoas iam lá e o vinho é bom, a comida é boa, a conversa é boa, deixa lá o telefone na mão. Tá bom, só que o telefone era a ferramenta para nós apresentarmos aquelas pessoas ao resto do mundo e às tantas era uma festa privada. Não gostei desse modelo e, portanto, temos que investir mais para levar para fora as pessoas e as histórias e as comidas e, portanto, está visto que temos que ser nós a tratar disso e depois temos que meter um valor ainda que mínimo nas pessoas que lá vão para podermos compensar esses investimentos. Claro, faz parte. Mas então podemos esperar um curso livre ainda este ano ou vamos apontar para o início de 2026? Eu adorava conseguir fazer este ano. Não sei se é possível. Definitivamente no início de 2026. Acho que é o mais provável. Vamos ver. Também, veremos. Achas que a gastronomia africana vai ter o seu momento em Portugal? Nós anualmente fazemos uma consulta ao setor e temos vindo a crescer no número de pessoas que participam nessa consulta, que chama-se Tendências da Restauração. E então já há 2 anos que se foi identificado como uma tendência. E, portanto, há produtos, e há técnicas e há pessoas que vão fazendo essa afirmação. Portanto, se é reconhecido ou não, e agora voltamos ao tema de há pouco, é um tema. Talvez não seja tão evidente e tão reconhecido. Agora, que existe, existe. E não é uma tendência, é uma realidade e está disponível e muitas das vezes sem que as pessoas percebam ou que tenham presentes de que o frango no churrasco é algo que é específico, que é a angolana, e que a galinha de caril é a moçambicana com influência indiana, e alguns outros casos que existem e que já estão integrados na sociedade. E por outro lado, basta que uma pessoa que vá a um restaurante de cozinha tradicional portuguesa vire assim a cabecinha, estenda o olhar e perceba que quem está a cozinhar lá atrás nas cozinhas de uma boa parte dos restaurantes tradicionais portugueses são as mamães africanas e avós e gente que dá o seu toque e que tem construído a gastronomia deste país. Portanto, é uma realidade, não é uma tendência. Agora, se vai ser mais forte, eu acredito que sim, até porque há uma nova geração de cozinheiros que absorve tem muito. mais orgulho, não é? De mostrar. Mas digo os africanos que vão tendo o seu lugar e também os não africanos que estão abertos e que vão absorver. E portanto, não há hipótese, é uma mistura boa. Dedicaste um episódio do teu podcast falar de boca cheia, precisamente à gastronomia africana, e dedicaste outro sobre os imigrantes na restauração. Já não me lembro em qual dos episódios que eu ouvi, acho que foi na gastronomia africana, que eu achei muito curioso, que, se eu não me engano, nem foste tu que disseste, foi o André Magalhães, que disse que é preciso também os foodies quererem ir
a estes restaurantes africanos, quererem mostrar. Porque realmente há muito principalmente entre a malta mais jovem, há muito esta coisa de queremos seguir tendências, e a tendência não é de seguir restaurantes africanos, também porque eles não são falados nas redes sociais. Concordas com essa afirmação? Achas que precisamos também de... claro que precisamos de mais pessoas que falem sobre a gastronomia, mas os foodies, críticos gastronómicos, eles precisam também de ter esta vontade. Aliás, o que eu quero perguntar é, achas que há esta vontade por parte dos foodies ou há desconhecimento? Eu acho que há desconhecimento, eles sabem que existem cozinhas que não conhecem, mas como são frutos do movimento, precisamos de fazer movimento para que eles se mexam. Agora, os foodies e os influencers e tal, e o André disse isso, o André tem sido figura central no Congresso de Cozinha já há muitos anos. Ele nasceu em Angola e, portanto, ele influencia também. E é um trabalho que, aliás, neste curso livre de cozinha, sem a força dele, ele não existiria. Portanto, é ele, o Hernani, a Margot, o Mauro, enfim, agora está de me estar a escapar alguém. Isto de gente que ofereceu o seu tempo a esta causa. Agora, o que se passa é que o André diz, é um mais velho já, não é que ele seja muito mais velho do que eu, mas é uma alma muito sensível, experiente, e ele diz coisas muito inspiradoras. Eu acho que isso aí foi algo bastante inspirador que ele disse. Depois a gente ouve isso e pensa, ok, bora lá, como é que isso se faz? Então, como é que isso se faz? É fomentando nas diferentes ações que existem mais participação de cozinheiros africanos, é o espírito do curso livre de cozinha a implementar-se. Os foodies e os instagramers e os influencers queria dizer, têm altos desafios porque eles não são jornalistas e, no entanto, são colaboradores, são participantes cada vez mais evidentes neste processo da comunicação entre o que acontece aqui e como é que alguém ali fica a saber. Antes isso era exclusivo, há uns anos atrás não, eram escritores de viagens, por exemplo, mas depois desde que surgiu esta função do jornalista que tem que ter uma grande objetividade e independência para passar de um lado para o outro, e é uma função essencial no mundo e que agora está em perigo. E, portanto, os jornalistas, sim, têm essa obrigação de objetividade e podemos achar modelos de lhes proporcionar, de lhes indicar, de mostrar novas possibilidades. E eles farão no seu tempo, da melhor maneira que acharem possível, sendo que será assim que quiser. Os foodies e os influencers, no fundo, essa frase é dizer assim, essa nova categoria de gente na gastronomia e que tanta influência está a ter de uma maneira crescente, precisava de se sintonizar não só com aquele tipo de restaurante que lhes consegue convidar e pagar, mas eles próprios também investirem um pouco e compreenderem que, já que têm um papel, poderem exercer esse papel e contribuir para um mundo mais equilibrado. Portanto, no fundo, voltamos sempre à mesma conversa sobre essa necessidade que há de mudança e de como todos podemos partilhar. E, portanto, acho que os foodies não conhecem os restaurantes africanos, mas lá está, se cada um de nós começar a convidar os foodies e quem quer que seja a poder partilhar connosco a mesa num desses restaurantes, é mais um viva à diversidade. E faz falta. Muito bem. Olha, Paulo, está a ser uma conversa maravilhosa, mas nós temos que terminar, porque acho que já estamos aqui a exceder um bocadinho o tempo, acho eu. Eu tenho só mais umas 3 perguntitas para ti. Tu falaste ainda há pouco dos vários, foste falando de alguns projetos, falaste do Congresso da Cozinha, falaste sobre o Nós e as Pessoas, dos vários temas que o Congresso tem. Começaste os concursos, concurso do bolo de noiva, que eu acho que foi um dos primeiros, não é? O do pastel de nata,
destes projetos todos, de tudo o que tu já fizeste até agora, tu tens algum que te é o mais querido? Olha, o projeto Nós as Pessoas tem um lugar bastante especial, tal como o curso livre de cozinha, e depois tal como tem quando nasce alguma coisa nova. Então, há uma certa energia contagiante que é isto. Portanto, o que eu disse foi, indiquei 2 projetos e depois associei à energia do novo, sem dar indicação do outro. Então, o projeto Nós as Pessoas seguiu em frente, mostrando pessoas, procurando gerar um equilíbrio que cruza toda a conversa que nós tivemos até agora. É verdade que começa com saúde mental, mas tem uma componente que é fotografa as pessoas deste setor e apresenta-as, independentemente do que elas façam. Portanto, é um super diretor de hotel ou gerente com um super copeiro, porque nós, no fundo, isto é tudo gente super, né? E, portanto, é isso. São aquelas fotografias a preto e branco? São essas mesmo, que fizeram a capa da última edição, em que se apresentou um balanço do projeto. E, portanto, esse projeto Nós as Pessoas tem a mim um lugar especial e que tem par neste outro do curso livre de cozinha. E, curiosamente, são 2 temas de congressos, um de 20 e outro de 22. Este curso de cozinha acabei de referir há pouco, mas é assim no fundo, há aqui uma grande vontade de montar um palco multiparticipativo e que tem mesmo o objetivo de gerar equilíbrio, pode-se dizer ajudar no processo da mudança, não é demasiado, portanto, e com efeitos práticos, são acontecimentos reais, não é? Agora o coletivo também ainda estou aqui a processar, não é? Portanto, o tema é, somos todos iguais, precisamos de integrar e precisamos todos de comer melhor. E de repente são aqui 3 linhas que se cruzam, não é? neste último congresso que tivemos. Depois é isso, é que este último congresso, tal como o próximo, ele vai abraçando os temas anteriores. Tiveste lá um palco Nós as Pessoas. Pois é. E outro coletivo. Procura-se apresentar uma ideia de participantes da cozinha africana e de outras cozinhas, porque entretanto fomos alargando o espectro, dizendo no fundo, isto é tudo. Voltamos à mesma, que é projetar a sociedade desejada. E, portanto, estes projetos ajudam a apresentar um mundo, uma conquista que nós queremos, a um lugar onde queremos chegar. Eu tinha aqui uma pergunta para ti, mas acho que a pergunta acabou por ser respondida durante o podcast todo, porque a minha pergunta era se tivesses que desenhar a gastronomia nos próximos 10 anos, o que é que tu mudarias? E basicamente aquilo que eu me apercebi nesta nossa conversa é que todos os eventos, tudo o que tens andado a fazer é precisamente para desenhar esta gastronomia que tu queres que seja no futuro, não é? Mais diversidade. Na componente social, sim. Sim. Há outras componentes que não dependem, tipo, aos avisos do ambiente, não é? Aos avisos da economia. Aquele tema de repente dos abacates é só abacates, da comida que viaja, e portanto acho que temos que nos centrar no que está à nossa volta, espírito mundo, mas a olhar local, porque há temas que têm que ver com a sustentabilidade ambiental e económica, ou seja, nós temos que fomentar uma produção do que está à nossa volta, mais local, que viaja menos. Sim, essa dos abacates então é uma coisa que me ultrapassa mesmo. Aliás, eu estou sempre a chatear as pessoas, vejam os rótulos, de onde é que vêm as coisas, de onde é que vem o que vocês compram. Fará mesmo sentido. Pronto, a pessoa gosta, não é? Posso gostar de comer uma manga e um mamão, mas aquilo, não tenho nada contra o Brasil, país maravilhoso, sorte e felicidade para todos eles,
mas só que nós também temos aqui uma possibilidade de produção à nossa volta, e precisamos de ativar isso. Tem que ver com a nossa cultura, tem que ver com a nossa economia também. Mas é isso, ou seja, eu também adoro manga, também adoro fruta tropical, mas é esta consciencialização de que o nosso mundo está mesmo em sofrimento. Nós precisamos de olhar para estas pequenas ações que nós fazemos no dia a dia, que podem ser mudadas. Está bem, se calhar vou deixar de comer a manga, que eu adoro, mas realmente é para, no meu caso, falando muito pessoalmente, é para que os meus filhos tenham um futuro. Não é? Tenham um planeta, porque isto já estamos neste tipo de conversas. Então acho que é mesmo muito importante as pessoas terem esta noção, daí eu ter adorado o Congresso e este tema, porque acho que principalmente para consumidores, acho que no mundo da restauração já se fala há mais tempo disso. Espero eu. Pelo menos eu apercebi-me que já há restaurantes que pensam muito sobre isso, mas acho que principalmente consumidores como eu ainda não têm essa noção. Isso é... Nós estamos num país que tem dificuldades económicas fortes, as pessoas ganham pouco e, portanto, vão a um tipo de restauração de dia a dia em que não há muita atenção à maior parte dos temas que nós aqui referimos. Portanto, a nossa esperança é poder influenciar alguns que influenciam outros e a prazo produzir essa mudança, mas leva tempo. É isso, leva tempo. É um dia de cada vez, não é? É na luta, um dia de cada vez. Na luta. Se tivesses que nomear uma pessoa que eu precisava de conhecer e trazer para aqui, quem é que seria? Só uma? Bom, Pode ser uma lista, 3. Não sei, mas de repente há pouco falámos do André Magalhães, definitivamente o André Magalhães, que tem a sua origem africana, mas é uma pessoa que sabe muito sobre gastronomia e é um ator social e que é atento. Mas por outro lado também o João Sá, que não seria propriamente o protótipo de um convidado à primeira vista, é um chefe europeu de estrela Michelin, mas com pais africanos. Depois Mas e o João Sá, desculpa estar a interromper, mas o João Sá até tem influências africanas no menu dele, por isso... descobertas no curso de cozinha. Depois que eu procuraria aqui, sei lá, o Ari, que é do Nepal também, que teve a sua distinção, mas por outro lado, para que não sejam só homens, a Nathalie, que é uma chefe de pastelaria que não tem influência africana, mas que é uma chefe de pastelaria no contexto e que olha à volta e é portuguesa, mas que também pode ajudar na causa, porque ela faz escolhas. Depois talvez a Stephanie do Senhor Uva, que é uma rapariga que, não sendo também ela portuguesa, que tem abertura e que tem mundo e que já viu muita coisa e que já morou em muitos sítios e que também pode ser uma contribuinte líquida para nos ajudar a trazer novos caminhos para esta conjugação necessária entre as pessoas. E depois talvez a Justa Nobre. A Justa Nobre é uma pessoa de Trás-os-Montes, muito enraizada na tradição, e este conjunto todo faria uma boa conjugação, um bom equilíbrio nesta necessidade de mudança. É verdade que estas pessoas já têm palco, mas trazê-las aqui é dar-lhes a possibilidade delas pensarem sobre outras possibilidades e quando tiverem que agir, poderem ter mais ferramentas para agir, porque o que nós queremos é lá o mais rapidamente possível esse mundo equilibrado. E se é verdade que temos que lutar no desequilíbrio, se ficarmos presos aí, podemos ficar afinal num dos lados da barricada e nós não queremos barricada e portanto queremos esse mundo de conjugação, de comunhão, de uma certa noção de interdependência, porque
porque na verdade é o que acontece. Portanto, é que isso não está patente nas realidades que nos oferecem nos meios de comunicação, não criticando, mas é todo o sistema que está montado assim, não criticando os meios, que têm as suas dificuldades todas para sobreviver e cada vez mais. E na medida em que os meios que existem para a comunicação são cada vez mais controlados e orientados, é cada vez mais difícil ter uma fotografia independente, uma imagem independente, porque há sempre maneira de enviesar. Portanto, confio no jornalismo e na sua objetividade, mas agora falo de todos os meios que nós temos acesso para nos trazer a aparência de uma certa realidade. E, portanto, é isso. Temos que ser nós a procurar, através das ferramentas que tenhamos, e no caso, tu, poder convidar estas pessoas que nos podem ajudar a todos a esse mundo desejado de equilíbrio entre todos. Sim, claro, e lá está, vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar um bocadinho antes de começarmos a gravar, que é uma coisa que eu digo muitas vezes, que para ajudarmos as minorias também precisamos de ativar a maioria, não é? E precisamos de convidar estas pessoas também lhes traz, mesmo que não tenham depois pensado no assunto, também lhes traz aqui uma consciencialização e se calhar um olho, não é? Deixei ali uma sementinha de tipo, se calhar eu tenho que estar mais atenta a estas coisas. Eu acho que isso é extremamente importante também. Paulo, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada por ter Obrigado pelo participado. Espero que tenhas gostado. Adorei. Obrigada. Dona Magno! Vamos comer! Estou cheia de fome. Yummy. É podcast que alimenta conexões. Grande Big Papá.